Saiu, não foi? Deu algum erro aqui. Gente, desculpa, deu algum erro aqui. Deu. A internet hoje não tá colaborando. Vou esperar de novo Rebeca e Sérgio entrarem para eu poder convidar, desculpa. É, problema na conexão e um monte de outras coisas. Acontece. E hoje é sexta-feira, complica um pouquinho mais. Não, Sueli, não foi. Foi um erro no Instagram aqui do museu mesmo. Por algum motivo. Deixa eu só esperar Sérgio e Rebeca entrarem novamente. Rebeca entrou. Oi, Beca. É porque Oi. deu algum erro aqui no meu Instagram. Eu não sei o que Eu aconteceu. vi que deu uma travadinha. Eu não sei Foi. até onde a minha fala foi ouvida. Você estava falando já das novas exposições. Agora o seu microfone está dando um pouquinho de microfonia. Talvez seja melhor você tirar e falar sem ele. Normal é porque eu também não vi. Desculpa, Sérgio. Deu algum erro aqui. Você me Não, eu me derrubou. derrubei também. Eu caí com a cara na Todo mundo mesa saiu aqui. derrubado. E Letícia veio me avisar aqui, olha, eu acho que não tá funcionando. Então, eu não sei até que parte eu fui ouvida. Sérgio, tu ainda estava na live quando a live caiu? Você já Até estava que falando das parte? novas exposições já. Então, mas eu estava em que parte das novas exposições? Porque eu estava falando aqui, assim. Eu não sei. Você estava falando da conversa que você estava tendo tinha tido com, porque agora com a questão do ser humano, evolução, se Ah, trabalhar sim, a sim, ordem filogenética. isso, isso. Aí depois quando a gente tem a ideia da árvore filogenética, né? A gente vai ter um recorte como se fosse um limbo, né? Eu preciso comentar isso. A Sérgio acabou de ser chamado de lindão no chat, então assim, eu precisava comentar isso antes de qualquer coisa. É, Não, isso é um ex-aluno, ele está tirando onda com minha cara. Eu conheço esse safado. mas então, e nesse momento da árvore filogenética, a gente vai fazer uma narrativa em que a gente brinca com essa ideia de tempo e de criação e evolução, né? Que só terminam sendo dois pesos numa discussão em relação à ideia de crença, né? As pessoas que acreditam na evolução quanto na criação. E essa ideia em que a gente vai brincar um pouco com o tempo, né? O Kairos é diferente do Cronos, então essa relação ela é muito de ponto de vista, né? Então a gente vai ter uma narrativa onde a gente coloca a evolução do homem de maneira é, temporal, como a gente consegue ter os recortes, como a gente consegue entender quem conviveu com quem, e a gente vai ter as narrativas do outro lado, na outra parede, né? A gente vai ter uma narrativa meio que de diário, dessa diáspora que foi feita pelo homem, ele andando,
pelas terras, os diários, por exemplo, a gente pegar um recorte de um diário de Darwin, colocar uma narrativa, entendeu? Essa conversa entre as duas perspectivas, né? E após isso a gente vai ter uma travessia temporal onde a gente vai entrar no cemitério de 2000 anos, né? E aí a gente insere o que seria uma parte do acervo da Furna do Estrago, né? Onde o visitante, quando ele entrar, ele vai se deparar primeiramente com a caixa de escavação. Então, mais uma vez, ele vai estar sendo inserido naquele campo e ele vai ter essa interação, né? E essa caixa de escavação ele vai poder entender como funciona o corte, como funcionam as camadas, como funcionam os processos de escavação, não só de remanescentes humanos, mas de outros seres, de outros tipos de material, né? Ainda nesse recorte, a gente vai ter o flautista e a jovem índia, que foi reconstruída recentemente, né? E nós vamos ter também o decúbito lateral, que é a forma que eles tinham a posição, né? Que eles faziam os enxovais funerários, né? A posição que o corpo era colocado, né? Porque nós temos peças táteis e como isso também, com as impressões 3D, a gente também vai ter outros tipos de acervos que podem ser tocados, né? Posterior a isso, a gente vai ter um trecho em que vai falar sobre as comunidades indígenas, sobre os povos indígenas. Porque pesquisas apontam que são esses povos que foram essas pessoas que viviam na região da Furna, né? Até que mesmo que eles andassem em distâncias, eles utilizavam aquele local como vivência, né? E a própria reconstrução do flautista e da menina também traz características semelhantes a esses povos. Não só ela, mas o flautista, não só fisicamente, mas se a gente for para os trançados, a gente vê que existem semelhanças entre eles e o que são praticados por algumas comunidades com alguns povos indígenas, né? Então, a gente vai falar sobre os povos indígenas para abraçar esse tipo de fala, né? Esse tipo de perspectiva. E a gente vai, nesse momento, esse trecho ele vai ser construído, né, basicamente, por alunos pesquisadores da área da Unicap, que vão ser selecionados para fazer esse tipo de pesquisa e serem as pessoas que falam pelo tipo de construção. Eles que vão falar como querem ser chamados, eles vão falar como querem ser narrados dentro daquela exposição. Então, não somos nós do museu que estaremos falando sobre os povos indígenas, são eles, são grupos indígenas que estarão falando sobre eles, né? E aí, após isso, a gente vai ter a construção do processo de colonização, né? A gente vai trabalhar mais com a ideia de colonização, religiosidade, e a gente encerra, a gente fecha essa primeira exposição de longa duração com esse recorte, né? Falando sobre o processo de colonização no Brasil e esse processo de religiosidades. Não vamos nos prender apenas às religiões de matriz cristã, né? Visto que o Brasil tem uma diversidade de religiões. No segundo momento, nós vamos ter a outra exposição de longa duração, que essa está vinculada à emenda parlamentar, anteriormente comentada, né? E nós vamos ter 3 momentos, que ela não é à toa que ela se chama do mar ao sertão, né? A gente vai falar sobre a biodiversidade marítima costeira, e aí a gente vai ter toda a ideia que essa exposição ela seja também muito imersiva, né? Então a gente vai criar ambientes em que a gente possa conversar, que a gente possa tratar esse processo, em que as pessoas se sintam dentro, por exemplo, na parte marítima, se sintam dentro de um aquário, né? Se sintam dentro de um mar, com corais, com os animais também, com a iluminação e com outros artifícios, né? Cheiro, coisas que brinquem com os nossos sentidos. No segundo momento, nós vamos ter a parte da Mata Atlântica, né? Também vai ser nessa perspectiva de criação. E a área de transição, né? Porque a gente vai chegar depois disso, a gente vai chegar na Caatinga, que é uma parte do sertão, porque a gente está falando do mar ao sertão, mas a gente está falando do mar ao sertão na região de Pernambuco, né? No nosso estado.
E a gente ainda tem mais um tipo de sertão, que é como se fosse o meio norte, né? Só que Pernambuco não chega a esse tipo de sertão. A gente tem a área costeira, né? A Mata Atlântica, a gente tem como a região do Agreste ali, depois a gente tem o sertão, né? Que é predominante essa área de Caatinga. E aí a gente vai fazer toda esse recorte, né? Pensando a possibilidade da gente poder criar um sertão ali dentro, né? Poder falar dessa biodiversidade, a riqueza dessa biodiversidade, né? Porque quando a gente pensa sertão, a gente tem uma perspectiva muito quente, né? A ideia de vaqueiro, a ideia do couro, a ideia da terra rachada, e muitas vezes a gente tem uma biodiversidade que contrapõe totalmente isso, né? E, por último, a gente vai ter um novo ambiente de uma exposição temporária que, inicialmente, a gente está pensando, né, na sua estruturação para, principalmente, exposições de fotografia pelo ambiente, tendo muitos arcos, né, espaços de pilastras entre, como se fossem corredores. Então, isso vai brincar muito com a intenção de andar dentro desse espaço, né, com os visitantes. Por isso que a gente está pensando bastante nessas exposições fotográficas e também como sendo um espaço para a gente abrir para novos artistas, para receber projetos de exposição, para receber projetos de alunos do próprio curso de fotografia da Unicap, ou outras instituições como o IFPE, que tem um curso, a gente tem um centro, né, o IFPE de Olinda, tem curso de artes visuais. Então, a gente tem várias possibilidades e a gente tem como abarcar essas possibilidades, né, de acordo com isso. E aí, o nosso projeto, inicialmente, né, hoje, era mais para falar sobre esse processo de exposições, né? Eu tinha algumas imagens para mostrar a vocês, tudo, Mas depois a gente bota no feed. A gente bota no feed. Coloca no feed. A gente monta no feed. E aí eu, enfim, finalizo a minha explanação sobre os processos de exposição e estou aberta a qualquer pergunta. Não sei se Sérgio vai fazer. A gente deixa. Tem uma série de perguntas aqui. Já? Meu Deus. Já. Tem 6 perguntas. Mas vamos esperar para o final. O Sérgio vai fazer a explanação dele. Certo. Acertar esse negócio que está quase caindo da mesa. Bem, gente, esse pensamento todo, essa estrutura nova de exposição, assim pensada, né? Isso tudo, na verdade, isso deriva de uma questão que no museu a gente tem discutido bastante, né? E eu agradeço muito a Rebeca, porque a Rebeca embarcou numa viagem que a gente teve, mas ela não sabia se a ideia ia naufragar ou não ia. Né? Porque a gente tem uma ideia, mas a gente nunca sabe se aquela ideia vai naufragar ou não. A ideia é muito boa para o pai da ideia. Para os outros, nem sempre ela é muito boa. Se ela é tangível ou não, é outra coisa, né? Então, tem essas situações. Então, a gente vinha discutindo muito no museu o seguinte, tanto Roberta como eu temos formação na área técnica de zoologia, um museu de ciências naturais, né? Um museu de história natural. Então, ele está muito acostumado a uma questão de discussão, inclusive tinha essa discussão lá no Museu de Zoologia da USP, que é a discussão técnica, o museu como uma coisa técnica, né? A gente tinha aquela coisa assim, o museu ele se tornava uma exposição para os professores que trabalhavam no museu. E tinha que ser uma exposição técnica, super técnica, né? Cheia de nomes difíceis. Vamos ser sinceros, você pegar uma criança de 5 anos, vou dando uma exposição e mostrar o que é o Pithecanthropus erectus, ela jamais vai dizer esse nome. Eu não consigo dizer esse nome hoje, imagina uma criança. Então, assim, e se criava e acabava se criando uma exposição com cenários assim maravilhosos, né? O Museu de Zoologia da USP tem uma exposição que é um tigre dente de sabre,
atacando uma preguiça gigante. Jamais aconteceria, porque ele levaria um pau da preguiça gigante fácil, fácil. O animal tomando. Então a gente acabava criando uma exposição técnica do magnífico para técnicos. Só que as pessoas que menos visitam as exposições são os técnicos. É o espetaculoso, né? Que a gente estava comentando. Várias exposições são espetaculosas. Você vê, inclusive, alguns dioramas de algumas exposições fora do Brasil. No Museu de História Natural de Nova York, o próprio Smithsonian. Né? Eu conheci também alguns museus lá nos Estados Unidos. O Bailey Museum é um museu interessantíssimo. Ele é um museu feito para leigos, mas é porque ele é um museu que tem um acervo técnico maravilhoso. E a partir do Bailey Museum, que me surgiram algumas coisas assim, mas ele é a fundação que o mantém é uma fundação leiga. De leigos, não são cientistas. Então a gente começou a discutir, disse, poxa, a gente não... Ciência, ela pode ser até legal para o cientista. O técnico é legal para o técnico. Né? Mas como é que a gente vai gerar afeto para que a comunidade sinta aquele espaço como depositário e detentor de uma parte do seu patrimônio cultural? Né? É interessante. Isso que eu via lá, né? Então... Lá em São Paulo, o pessoal via as coisas, mas assim, o que tocava mesmo era uma parte da exposição que era interventiva, que era uma exposição que era uma oficina de brincadeira, de jogos, etc. Bem, então assim, fica assim, a gente está construindo, nós temos um grande dilema. Um instrumento cultural, um equipamento cultural aqui nessa região. Técnico. Por que mais alguma coisa técnica, gente? Se a gente quer conectar, né, na verdade, a população, se a gente quer conectar o afeto, se a gente quer que aquela pessoa chegue ali naquele museu e ele se reconheça como parte daquilo ali. Então foram surgindo uma série de outras ideias, né? E por isso que eu digo que a gente, assim, a Rebeca embarcou num barco, né? Que a gente sabia de onde ia, mas não sabia onde é que ia chegar. O acervo técnico é legal para quem é técnico, mas a exposição ela tem que trazer afeto. Eu entro na exposição, como é que eu me conecto a isso? Né? E também teve uma experiência que eu vivi na exposição no museu na Argentina, em que eles, por exemplo, para o Museu de Biologia Marinha, para simular o que um camarãozinho, um crio passa quando entra na boca de uma baleia, eles penduraram várias cordas no corredor para fingir as paletas das baleias. Então você passava naquele corredor e aí depois eu vou assim, então, assim como você passou é como o crio, quer dizer, então assim, primeiro você sente é a vivência, aquilo. Né? É a experiência, você vive aquilo. A experimentação. Ou como no Jardim Botânico lá em Curitiba, que tem uma exposição sensorial de plantas. Você não vê, você só toca e sente o cheiro. Aqui em Recife, né? Também fim, tem uma parte sensorial. Então, assim, você se liga afetivamente. Então, a gente começou a discutir isso e veio surgindo várias ideias, inclusive, né, o novo pensamento de exposição, ele está todo baseado nisso. Como eu vou me ligar afetivamente, para a partir do momento que eu me ligo afetivamente, a minha história, que está ali narrada em objetos, deixa de ser um objeto e se torna algo para mim, algo meu. Sabe, assim, a minha coisinha, a história do meu povo. Isso aqui pode ter sido o meu tataravô que fez. A história do meu lugar. E quando a gente se sente dono de um lugar, ou pelo menos pertencente, a gente cuida dele. Uma grande discussão que a gente vinha tendo no museu, discussões, né, quando a gente estava ali ainda no presencial, né, no remoto, essas discussões ficaram menos frequentes, né, pelas circunstâncias, mas no presencial a gente estava tendo essas discussões assim.
eu me sinto implicado, quando eu me sinto pertencido e pertencedor daquele E grupo. protagonista. É uma relação de afeto. Eu diria que é mais do que protagonismo. É como uma relação, eu vou dizer assim, é como uma relação de amor, que eu acho que o melhor poeta que tratou isso, né, foi Mário Quintana, num poema que falava assim: é o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija o beija-flor? Não importa, ambos são beijados. Né? Então, é um momento que, né, o cidadão pernambucano, recifense, ou que vem do interior, aquele cidadão que vem do seu aldeamento indígena, ou aquele que tem uma ascendência indígena, chega ali e se reconhece. Né? E se reconhece naquele colar, se reconhece naquela urna, se reconhece naquele pilão que talvez tenha sido utilizado para macerar sementes. E aí ele talvez com isso, ao se reconhecer, ele lembre de alguém na família dele, de uma avó, de uma mãe, que tinha aquele pilãozinho de casa e macerava aquilo para preparar um lambedor, um chá para ele. Ele começa a conectar aquele objeto com a sabedoria popular, com o afeto familiar. Então, eu digo assim, eu não sei se vai dar certo, é uma construção, eu espero que dê, é um sonho nosso, né, a gente sair dos nomes altamente técnicos, né, das eras e dos eons geológicos, para ir para... Gente, isso aqui tem uma idade, essa idade pode ser de 10, 20, 30 gerações. E eu estou conhecendo isso, que é a base do meu povo. Né? Eu digo isso porque eu me lembro quando a gente lançou a cara do flautista, a partir da reconstrução feita pelo Cícero Moraes, né? E que nós tínhamos representantes da etnia Funiô. Eles reconheceram. Presentes lá. E um deles diz assim, essa é a cara do avô de fulaninho que está aqui. Aí ele diz assim, essa é a cara do meu avô. Ah. O meu avô era assim. A genética. Não. Então houve uma identificação. No momento que houve uma identificação, até hoje a gente tem de vez em quando um contato com alguém da família, do pessoal. E da Índia também foi a mesma coisa. A gente recebeu algumas mensagens dos chicurus e eles mencionaram, parece muito uma parente que tem aqui. Então, quer dizer, a gente atingiu o objetivo que era, de fato, dar um reconhecimento cultural. Né? Eu diria que a gente foi além do objetivo, porque a gente atingiu, a gente deu, de fato, o que deveria ser, talvez, o rosto na reconstrução, né, que é hipotética, né, se baseia em uma série de coisas, mas muito bem feita, uma pessoa incrivelmente experiente nisso, mas a gente conseguiu mais do que isso, porque a gente conseguiu conexão afetiva. Conexão afetiva. E hoje a gente está apostando nessa chave para essa ideia da exposição. Né? Quem viu aí, né, quem já participou com a gente quando tinha as férias no museu, né, tinha uma das oficinas que eu acho que era uma das coisas mais divertidas, que era de cavar uma caixa de areia como um arqueólogo. Então, tu transpara lá os negócios, depois elas têm que cavar as pecinhas separadas, tem que desenhar, identificar, né? E depois elas levam isso e elas se sentem altamente identificadas com o processo. Então é interessante, porque a gente começou a viajar, embarcar nisso, a gente veio maturando a ideia, a partir dessa ideia surgiu a ideia de um auditório multissensorial, se der tudo certo vai ser um autor de muita experiência, esse auditório que a gente está da emenda parlamentar, né? A gente vai conseguir, quem sabe, fazer uma exposição que a gente vai poder, né? Cada um vai se identificar no seu pedacinho, né? Com a história de Pernambuco, com a história da sua etnia. E eu acho que a grande última sacada foi essa, né? Da parte da exposição que vai ser feita pelo povo. Exato. É bom então, aquele povo que se identifica vai fazer a sua... Ele vai mostrar como ele quer ser visto e dito. Isso. E que é importantíssimo, né, Sérgio? Porque indo para a área mais... uma fala mais acadêmica, né? Muitos povos indígenas eram reconhecidos como povos tribos na época, a terminologia, né?
fora da academia, eram reconhecidos como povos indígenas por determinadas práticas, mas não eram eles que diziam que eles eram povos, eram os antropólogos, não eram eles não tinham o direito de se reconhecer. E isso é devastador, visto a história a história de colonização, por exemplo, né? Pois é, então agora eu vou ser sincero para vocês. Não sei Roberta, não sei Rebeca, não é porque para encher, né, a nossa bola, né, porque afinal de contas a gente quer, né, não é nada disso, mas assim, entre as visitas que eu conheci, dos museus que eu já fui no Brasil e fora do Brasil, eu ainda não conheci pessoalmente, né, um museu em um local no qual uma etnia ou grupos étnicos nativos ou que estão ali habitando, puderam construir uma parte da sua exposição. Eu ainda não fui, não, mas eu conheci através de umas apresentações um museu no México, em que ele foi construído com partes das comunidades indígenas locais e como um meio de reintegração, né, ou integração, porque eles solicitaram os remanescentes humanos de volta, né, isso é uma questão, porque de quem são os remanescentes humanos? Dos acervos científicos ou dos parentes, né? E daí, como uma forma de diálogo e comunicação entre museu e comunidade indígena, eles montaram uma exposição inteira em que a comunidade indígena poderia ir lá fazer oferendas, continuar com os seus rituais, com os seus mortos, e o museu expunha algumas peças. Então, depois que eu vi isso, eu fiquei absolutamente encantada com a possibilidade de fazer algo similar, né? Então, foi quando surgiu a ideia de botar aquela parte dos vídeos, né? Deles poderem produzir material cultural e a gente fazer a mostra dentro da exposição. A partir Se eu não dessa me engano, Se eu não me engano, os pancararus, eles têm. Se eu não me engano, são os pancararus. Eles têm um pequeno museu. Assim, eu não sei como eles se referem a isso, mas eu sei disso porque o pessoal da museologia, do curso de museologia, fez algumas visitas ao pessoal, à comunidade, né? E eles têm um material lá guardado que eles expõem como um pequeno museu, sabe? Contando as histórias, contando... Ah, isso pertenceu a fulano de tal. Então, ele tem uma perspectiva histórica, né, no museu, que poderia ser étnico, poderia ser antropológico, né? Então, eles colocaram o tipo de fala que eles queriam fazer, sabe? É bem interessante isso e... quando a gente foi lá, eles tinham muita curiosidade para entender como era o funcionamento da museologia para aplicarem nesse processo. Né? O Daniel está comentando que a comunidade de Chucuru de Pesqueira tem uma produtora de filmes, a Ororuba Filmes. Ororuba Filmes. Que legal. Olha aí, a gente já sabe a quem contratar, hein? Já. Isso eu acho que marca uma diferença na ideia do museu, que tenta apenas, né, trazer informação. Eu acho que a nossa ideia é entrar na linha do museu que ele tenta trazer engajamento social, diverso, consciência de social e diverso e inclusivo, né? Explorando todas as conexões visuais, auditivas. E isso volta a gente para o programa que tem no nosso plano museológico, o programa educativo, né? Para cada exposição a gente tem um tipo de processo educativo, né? Não é que a gente vai fazer quando, sei lá, chega aqui um grupo de quinta série, a gente não tem um roteirinho para mediar um grupo de quinta série. A gente vai ter um roteiro baseado na faixa etária, no tipo de conhecimento que a gente compreende que eles têm pelo tipo de formação, para que eles possam ter uma visitação coerente, né? A gente não vai
utilizar falas ou vocabulário só porque eles são crianças. A gente vai ensinar a ciência e a tecnologia, a ciência natural, para essas crianças, mas de uma forma que elas possam compreender. Não é idiotizando a criança, né? Não é inferiorizando o conhecimento dela ou a capacidade de aprender dela, né? Por isso que a gente tem que ter essas linhas, né? O programa educativo dentro do plano museológico é importante por isso, porque nós vamos ter as nossas disposições afetivas ligadas ao processo de ensino, o ensino correto, né? A comunicação, a divulgação científica também resvala nisso, né? Pessoal, a gente está com várias perguntas. Podemos iniciar? Podemos. Sua fala. Sérgio responde as perguntas. Não, eu já encerrei, a gente já agora... Já é, eu vou botando aqui, tá? São várias da Letícia. A pessoa mais curiosa, mas tem outras também. Se a gente tem algum roteiro. A gente tem roteiros na exposição, né? E temos os roteiros que são as rotinas de trabalho internas do acervo, né? Mas a gente tem alguns roteiros e algumas narrativas dentro das próximas exposições. Daniel, quais comunidades indígenas vão participar do retrato da história na exposição? Como será o contato? Então, a gente propôs um edital junto à fundação da Unicap. Infelizmente, por uma questão da pandemia e de verba, esse edital está atrasado, mas é um edital que fortalece a comunidade indígena dentro da universidade. Então, a gente vai oferecer bolsas para a produção cultural, né? E as bolsas são destinadas aos indígenas da universidade. E aí, a partir daí, a gente vai tentar, né, compor as várias comunidades existentes aqui em Pernambuco. Mas a narrativa vai ser dentro de Pernambuco. Inclusive, a gente já listou quais são os povos indígenas os alunos, né, remanescentes de povos indígenas que estudam na universidade, né? Então, a gente já sabe mais ou menos quais comunidades vão participar desse edital, assim. Sim. Como vocês acham o conteúdo e itens para o museu? Vai, Rebeca, você agora responde. Ai, meu Deus. Não, existem 3 princípios. Existe um programa chamado aquisição e descarte dentro de um museu. No caso da gente, é um pouco mais complexo, porque somos um museu de arqueologia. E aí a arqueologia é respaldada numa lei federal, né? Então, todo o material que é arqueológico, ele tem que ser cuidado. Então, teoricamente, nada é descartado, né? O que vai vir a ser descartado em algum momento, talvez, aconteça quando um pesquisador precisar fazer uma pesquisa autorizada pelo IFAM em que seja uma coleta destrutiva, por exemplo. Então, a gente sabe que vai haver a perda daquele material. Ou então, quando o objeto, de fato, vai se desgastar a ponto dele deixar de existir. Nenhum objeto no mundo vai existir para sempre. A gente não existe para sempre, os objetos não existem para sempre. O fato dos ossos terem sobrevivido na furna do estrago, por exemplo, 2000 anos, e estarem hoje conosco, né? Não significa dizer que eles vão sobreviver mais de 2000 anos. A gente quer que eles sobrevivam muito mais tempo, né? Por isso que a gente faz esse processo de conservação deles. Então, é por meio de doação, por meio de coleta, né? Mas boa parte do material vem nessa forma de doação, que no caso com a gente é ligado a um endosso institucional, né? Que é uma coisa mais burocrática e financeira. Mas é uma relação de o empreendimento faz uma escavação em determinado local para construir tal coisa, um prédio, por exemplo, encontra material arqueológico, então eles vão salvar o máximo possível. E eles precisam de uma instituição para fazer a doação desse material, né? Então a gente tem essa realização de coleta. E a doação é a única coisa que, na verdade, a gente pode dizer se a gente quer ou não. Mas, normalmente, é material arqueológico e vale a pena. Não, normalmente, não
não foge desse padrão. Não vão chegar doando, por exemplo, um quadro, sei lá, de transposto pra gente. Não, não vão. Eles vão procurar, sei lá, o Ricardo Brennano. Não vão procurar a gente. A ideia é diferente, né? Mas é nessa perspectiva. Então, o nosso programa, no plano museológico, ele tem todas essas previsões. Não sei se ficou claro. Quais artifícios serão utilizados na nova exposição para que ela não se torne fria como a antiga? Eu entendi. Eu não sei se eu entendi. Mas a gente vai ter uma questão de iluminação, muitas peças, aumento de sensorialidade, né? Peças táteis, mais réplicas. As cores também influenciam muito, cores, né? Os meus desenhos, a reprodução lúdica que eu tinha feito, eles tinham muitos tons, nos primeiros momentos, muitos tons de cinza. Mas os tons terrosos, cores avermelhadas, remetem muito ao calor, né? Remetem muito à ligação da pele, do toque, né? Então, a gente vai estar sempre ligado nessa perspectiva de como a gente também vai expor aquele objeto, né? A gente vai... não sei se vocês já visitaram a exposição antiga, mas ela tinha uma coisa meio mesa de médico, assim, sabe? Não é só que verde. E aí a ideia é que a gente consiga dar um pouco mais de humanidade àquilo, sabe? Não só reduzir os materiais que estão expostos pelo princípio da conservação, mas também humanizar mais como eles são expostos, né? Obviamente não vai deixar de ter os expositores, porque nós somos um museu relativamente tradicional que precisa desses acervos, né? Mas a gente vai fazer essa relação mais íntima, né? Essa fala... quando a gente consegue identificar, por exemplo, quando a gente sabe quem é o flautista, a gente cria uma relação afetiva com aquele ser. Quando a gente não sabe quem é, isso já fica mais complicado, sabe? Infelizmente se torna só mais uma coisa, não uma referência direta. Então, por isso que a gente vai nesse padrão, a ideia de aproximar mais as pessoas dos objetos, e permitindo mais esse toque, permitindo mais essa vivência. E a questão de frieza por lógica, como tem dito, o ar-condicionado tem que ficar ligado do mesmo jeito por uma questão de conservação. Então, vocês vão ter que aguentar esse tipo de frio. O outro frio afetivo, não. Quando vão voltar as férias no museu? Espero que em breve. A gente tem programado, na verdade, é uma das medidas da emenda parlamentar, não as férias no museu somente para as crianças, mas a gente vai fazer eventos familiares, né, como uma forma de reunir e criar realmente essa relação afetiva de famílias indo aos finais de semana no espaço, né, ser um espaço cultural, familiar. E a gente tem essa vizinhança, né? Essa ideia de museu de vizinhança, das pessoas que estão ao redor, pensar, vamos fazer um piquenique ali no Museu de Arqueologia, ali no terreno, sabe? Entendeu? Como o pessoal fazia muito no Museu Nacional. Tem no Brenan também, né? Também, o Museu entendeu? Nacional não tem comparação, tem aquele parque enorme. Exatamente, mas aí a gente tem um sonho, né? A meta tá ali, o negócio é chegar. Em relação à acessibilidade, esse novo projeto todo inclui proposta para deficiente físico? Sim, a ideia é que o processo ele seja mais tátil, as rampas, na verdade o processo, hoje o museu ele tem uma acessibilidade relativamente boa, né? A relação das rampas, das barras de segurança, então ele segue uma norma da BNT que é básica, né? Mas nós temos essa pretensão, sim, com a acessibilidade, por exemplo, para uma pessoa de baixa visão ou nenhuma visão, materiais com QR Codes, aí uma assessoria para a gente poder ter uma audiodescrição
Então, isso são coisas que estão sendo pensadas e articuladas. Obviamente que uma audiodescrição de determinado objeto é mais complexo, então não é uma coisa que vai ser conseguida de imediato, mas isso está sendo pensado sim. Principalmente porque nós recebemos pessoas, nós temos grandes grupos de pessoas, de alunos, que têm algum tipo de deficiência, né? Isso é sempre presente no museu. Então, não é uma coisa de agora, é uma coisa que permanece em constante pensamento na produção das exposições do museu. Como vocês fazem um museu tão incrível? Contém um segredo? Vai, Sérgio, conta o segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. É simplesmente olhar para as pessoas. A questão é essa. Para que eu faço uma exposição? Se eu quisesse fazer um antigo daqueles gabinetes de curiosidade, eu tenho aqui no meu escritório. Por que de curiosidade? É um microscópio velho do meu avô, que tem quase 100 anos. Tem uma lupa que eu restaurei também. Um bocado de curiosidade. Tem um pedaço não sei o quê. Mas, assim, quando a gente fala para ter curiosidade, ela pode estar trancada no meu armário, pode ser minha caixinha de moedas antigas. Também tem um saco ali de selos antigos. Nossa questão é as pessoas. A gente faz um museu para as pessoas. Acho que humanizar, né? Eu não faço... Humanizar. A ciência, durante muitos anos, ficou escondida entre muros. Que cientista é um bicho meio esquisito. Eu sou cientista e posso falar. A gente gosta de fazer ciência porque gosta de fazer ciência. Então, a ciência ficou muito por trás dos muros durante muito tempo, né? Ficou meio desumanizada no sentido de querer falar com as pessoas o que está sendo feito, que para a gente parece meio óbvio, né? Mas para as pessoas, de repente, não é. E acho que os museus eles refletiram muito disso, né? Foi bem o que você falou em relação aos discursos. As exposições falam muito no discurso científico. É interessante ter, porque as pessoas precisam ser alfabetizadas cientificamente também, isso faz parte da missão de um museu, mas a forma como se né, muitas vezes ela não é uma linguagem que se comunica, né, com a sociedade. Né? Quem é a nossa sociedade? Quem são as pessoas que estão indo parar na exposição? Acho que é bem isso. Exatamente. E outra coisa, além disso, a gente está tendo provas de como esse cercar da ciência, né, por muros, complica a vida da gente em todos os sentidos, porque um pensamento crítico, uma leitura crítica de algo, facilitaria muito o entendimento de muitas coisas, inclusive dos processos de vacinação. As pessoas não deveriam ter medo de vacina, por exemplo, se entendessem melhor como aconteceria esse funcionamento. E por mais que a gente tenha ainda, tivemos governos que explicavam bem esses processos, né? Como o Zé Gotinha, quando nasce para a questão da poliomielite, né? Essas figuras que aproximam mais do público, mas mesmo assim a gente precisa ter sempre esse diálogo sendo feito, porque ele é algo que é construído e as pessoas com a ciência têm um acesso diferente do que outro tipo, e absorção também, né? Diferente do que outros tipos de coisas. Parece que a gente o brasileiro tende a ter uma visão da ciência como algo que é só para determinado tipo de pessoas, só para uma elite, só para uma coisa. E quando não é, qualquer um deve ser recebido no museu, qualquer um ele tá apto a aprender ciência, né? Depende da forma que a gente fala. Depende do que a gente fala, né? Então, isso é importante. A gente volta a falar do educativo. Verdade. A Clarinha tinha mandado, ela acabou não mandando aqui. Mas ela mandou aqui na escrita, Clarinha. Ai, Jesus, me perdi aqui. Só um instante. Ela perguntou quando seria, assim,
esse projeto das novas exposições? A exposição de longa duração. Peraí que deu um branco. A do Mar ao Sertão a gente tem até 2022 para produzir, não é isso? E a gente quer... né? Porque assim, a pandemia está atrapalhando um pouquinho tudo. E a outra exposição, a gente tem a previsão de abrir até o final do ano, se tudo der certo também. Só que, teoricamente, ela abre não finalizada por causa desse processo que a gente precisa ter com os alunos dos povos indígenas. Porque não é coerente a gente montar e falar de um jeito e depois eles virem e terem que consertar, seja lá o que a gente possa ter errado, né? Então, de toda forma, a exposição ela vai ser remontada de maneira incompleta por causa desse trecho, né? A gente vai construir da melhor maneira possível com diálogos com eles, mas ela não vai estar finalizada, né? Na verdade, é uma construção, as exposições vão estar sempre sendo remodeladas, né? Isso. Então, acho que o pontapé inicial, que é a abertura, a inauguração, é até 2022, que é o nosso prazo. Tá? O Daniel mencionou aqui, seria interessante vocês se integrarem à Assembleia Indígena que está acontecendo nesse mês de maio em Pesqueira. Lá ocorrem os principais debates das comunidades. Super interessante mesmo, Daniel. Eu vou ver se eu entro em contato com alguém de lá. Eu particularmente, eu acredito que nessa viagem que a gente está embarcando, né, está remando, a gente vai conseguir fazer muita coisa legal, né? Mas com certeza a gente conta muito, né, muito com o feedback de todo mundo que passa na exposição e que passar na exposição. Eu conheci um rapaz, o Marcos Gabriel, artista de teatro, ator, e ele faz um comentário muito interessante. Uma peça de teatro, ela fica melhor, não é na sua primeira semana, é à medida que ela vai sendo interpretada. E aí eu perguntava para quê, mas por quê? Porque vocês decoraram melhor o papel, mais fluência? Ele disse, não, é porque à medida que vai passando, as pessoas vão dando feedback para a gente. Aí você vai se ajustando. Aí você vai tendo... Então, assim, a ideia também de a gente chama de uma exposição, antigamente uma exposição permanente. Não é permanente, é longa duração. Mas longa duração não é perpétua. Né? Não é assim, enquanto, né, a gente... Não, ela também, em alguns momentos, sofrerá alterações. Isso depende muito desse feedback de todo mundo para que a gente possa realmente construir um tipo de intervenção, de exposição, né, de instrumento, né, de equipamento, trabalhar nesse equipamento cultural, de forma que ele realmente possa amadurecer. Né? Isso é um processo de maturidade. Agora é uma pena, às vezes, assim, também, às vezes, por excesso de coisas que nós já temos, né, nos próprios processos de trabalho universitário, acadêmico, pesquisa, etc. Às vezes a gente fica muito limitado no tempo até para participar de uma série de outras coisas que serão muito importantes para o que a gente anseia para o futuro do museu. Né? Verdade. Na verdade, isso é uma construção que a gente pretende aí para os próximos 35 anos. Né? Dos 35 do ano que vem para mais 35 para frente. Rebeca vai ter que me levar de cadeirinha de rodas, assim, para eu ir. Eu acho que eu fico de bengala antes, então. Eu já vou ter morrido. Ei, né? Sérgio, para. Eita, Sérgio, pesado. Para. Não, porque daqui a 35 anos eu vou ter 80, mas na situação como você já... Sim. Vai estar lá, professor Sérgio, sendo chamado, homenageado. O ossinho lá. Vamos cavar o Sérgio. Né?
Vou botar de Escavar música o de Sérgio. escavação Vamos arqueológica. escavar e encontrar o professor Sérgio! Piada mal feita. Vocês podem criar uma Bom que live ele foi só a gente, né? respondendo perguntas? Podemos. Não sei se muita gente vai querer que a gente responda as perguntas, mas podemos criar uma live só de perguntas e respostas. É uma boa ideia. Adorei a sugestão. A Daniel ressaltou bem. 80 não, bote mais 20 anos aí, hein? Olha, Sérgio. Meu Deus. Daniel, depois tem aquela conversa, sabe? Eu vou pegar aquele meu caderninho, como é o Death Note, Ai, te cuida, Daniel. para escrever o seu nominho. Eu acho que agora já fomos. Tem algumas outras perguntas aqui, mas eu acho que por hora foi. Pessoal, a gente vai agradecer a participação de todos. Não foi do jeito que a gente pensou no início, né? A gente pensou Google Meet, depois a gente teve um problema no Google Meet, foi hackeado. Aí passamos para o YouTube, só que YouTube, por consequência de ter que resolver em 48 horas, a assessoria de comunicação da universidade não conseguiu dar o apoio pelo número de volume de trabalho que eles estavam também. Aí a gente se aventurou em tentar fazer em 48 horas tudo. Conseguimos ontem, mas hoje não deu certo. Então, estamos aqui na outra plataforma, que é o Instagram também, e foi tudo ótimo, tudo excelente. Queria fazer os agradecimentos ao magnífico reitor doutor Padre Pedro Rubens, ao vice-reitor Padre Lúcio Flávio, a nossa pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação. Para quem não sabe, o Museu da Unicap está inserido na pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, doutora Valdenice Raimundo, aos demais pró-reitores da nossa universidade, aos palestrantes que fizeram parte e abrilhantaram, né, na nossa abertura, que foi maravilhosa, que a gente vai disponibilizar também no YouTube o vídeo para vocês verem. E aos participantes também do evento, que sem eles a gente não ia ter evento, né? Para a gente poder ser. E eu espero muito que no ano que vem, muito mesmo, que no ano que vem a gente consiga celebrar juntos no mesmo teto, ao invés de em tetos distantes. Assim esperamos. Todo mundo vacinado. Todo mundo vacinado. Até mais, gente. Boa noite. Bom final de Se semana para todos. cuidem, usem Se máscara. cuidem. Se cuidem, fiquem em casa quem pode, vacina sim, Viva o vacina SUS. sempre. Hashtag defendam o SUS. É isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.